Parte 1. Onde estamos? Capítulo 1. Nossas histórias. Conforme Efésios 5 versículo 3, mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Se há um único versículo bíblico que captura o padrão de Deus quanto à pureza sexual, é este. E esta passagem suscita esta questão: em relação ao padrão de Deus, existe qualquer sinal de impureza sexual em sua vida? Para nós dois, a resposta para esta pergunta era sim. Steve, colisão. Em 1983, minha esposa, Sandy, e eu comemoramos nosso primeiro ano de casados. Naquele ano, em uma manhã ensolarada no sul da Califórnia, sentindo-me muito bem em relação à vida e ao nosso futuro, entrei em nosso Mercedes 450 SL, ano 1973, o carro dos meus sonhos, branco com a parte superior preta. Eu o havia comprado fazia apenas 2 meses. Estava dirigindo em direção ao norte, pela rota de Malibu, a caminho de Oxnard, para onde eu havia sido chamado para testemunhar em uma audiência sobre se um hospital deveria ou não implantar um centro de tratamento de dependentes químicos. Sempre amei dirigir pela PCH, como as pessoas do lugar chamam a estrada Pacific Coast Highway. Essas 4 faixas de asfalto abraçaram a Costa Dourada e forneceram uma visão privilegiada da cultura litorânea de Los Angeles. Com a capota baixada e o vento soprando em minha face, achei aquela manhã de verão um ótimo dia para se estar vivo. A minha intenção naquele dia não era olhar para nenhuma garota, mas a localizei a alguns metros logo à minha frente, à esquerda. Estava correndo em minha direção ao longo da calçada que contornava a costa. Do meu assento de couro, coberto com pele de carneiro, achei a vista maravilhosa, mesmo para os altos padrões da Califórnia. Meus olhos se fixaram naquela deusa loira, gotas de suor deslizavam por seu corpo bronzeado, enquanto ela corria em um ritmo decidido. Sua roupa de corrida, se assim poderiam se chamar naqueles dias os sutiãs e shorts esportivos agarrados, era, na verdade, um biquíni econômico. Quando ela chegou do meu lado, 2 pequeninos triângulos de tecidos tingidos se esforçavam ao máximo para conter seus generosos seios. Não consigo lhe dizer como era seu rosto, absolutamente nada acima do seu pescoço ficou registrado em mim naquela manhã. Meus olhos se deleitaram com aquele banquete de carne resplandecente, enquanto ela passava à minha esquerda, e eles continuaram a seguir aquela forma graciosa durante sua corrida em direção ao sul. Eu virava cada vez mais a cabeça, estendendo o pescoço para capturar cada momento possível para minha câmera de vídeo mental. E então, pof! Eu ainda poderia estar maravilhado com aquele espécime de atletismo feminino inesquecível se meu Mercedes não tivesse entrado em um Chevelle que havia parado em minha faixa. Felizmente, eu estava dirigindo a 30 km por hora em um tráfego que andava e parava, mas a mini colisão amassou meu para-choque dianteiro e também a capota. E o dono do carro com o qual colidi não gostou nada do dano considerável em sua traseira. Saí do carro, envergonhado, humilhado, saturado de culpa e incapaz de oferecer uma explicação satisfatória. Eu não podia explicar, bem, se você tivesse visto o que eu vi, certamente entenderia. Mais 10 anos na escuridão. Não podia nem contar a verdade para minha linda esposa, Sandy. Naquela noite, fiz minha melhor interpretação sobre o evento infeliz ocorrido pela manhã em Malibu. Sabe, Sandy, estava em um congestionamento em que andava e parava, e eu me curvei para mudar o canal do rádio e só sei que o que aconteceu depois foi a colisão com um Chevy. Por sorte, ninguém se machucou. Na verdade, meu início de casamento foi ferido, porque eu estava defraudando Sandy de minha total devoção, embora eu não soubesse disso naquele tempo. Eu não estava consciente de que, mesmo consagrando minha vida a Sandy, eu não havia devotado meus olhos completamente a ela. Continuei na escuridão por mais 10 anos antes de perceber que eu precisava fazer alterações radicais no jeito como olhava para as mulheres. Fred, muro de separação. Acontecia todo domingo pela manhã, durante o culto de adoração da nossa igreja. Eu olhava ao redor e via outros homens com os olhos fechados, adorando livre e intensamente ao Deus do universo. E eu sentia apenas um muro de separação entre o Senhor e mim. Eu não estava correto perante Deus, como um cristão recém-convertido. Imaginei que ainda não conhecia Deus de modo suficiente. Mas nada mudou com o tempo. Quando comentei com minha esposa, Brenda, que me sentia vagamente desmerecedor de Deus, ela não ficou nem um pouco surpresa. É claro, exclamou ela. Você nunca se sentiu digno do seu próprio pai. Cada pregador que conheci diz que um relacionamento de um homem com seu pai causa um impacto tremendo em seu relacionamento com o Pai Celestial.
Você pode estar certa, concordei. Esperava que fosse simples assim. Então, comecei a meditar sobre isso, enquanto me recordava dos meus dias de juventude. Que tipo de homem você é? Meu pai, um homem bonito e valentão, foi campeão nacional de luta romana na escola e era muito pertinaz nos negócios. Desejando ser como ele, comecei a lutar quando estava no antigo ginásio. Mas os melhores lutadores são matadores natos, e eu não tinha coração para tal coisa. Meu pai era o treinador de luta romana no meu tempo de colegial, em nossa pequena cidade chamada Auburn, em Iowa. Embora eu ainda estivesse no ginásio, ele queria que eu lutasse com garotos mais velhos, então ele me levava para os treinos do colegial. Uma tarde, estávamos exercitando técnicas de escape e meu parceiro estava em uma posição inferior. Ao lutarmos corpo a corpo no tatame, ele, de repente, precisou assoar o nariz. Ele se levantou, puxou a camiseta até o rosto e violentamente limpou o conteúdo do nariz na parte da frente da roupa. Voltamos rapidamente a lutar. Sendo o homem na posição superior, eu deveria segurá-lo firmemente. Ao agarrá-lo pela barriga, minha mão deslizou por sua camiseta viscosa. Enojado, eu o deixei ir. Meu pai, vendo-o escapar tão facilmente, repreendeu-me e gritou: "Que tipo de homem você é?" Fitando o tatame, percebi que, se eu tivesse um coração de lutador, eu teria retorcido e detonado meu oponente, talvez triturando sua face no tatame em retaliação. Mas não agi assim. Ainda desejava agradar meu pai, então tentei outros esportes. Em um jogo de beisebol, após receber a ordem de sair do jogo, lembro-me de ter abaixado a cabeça quando voltava para o banco de reservas. "Levante a cabeça", ele chamou minha atenção para que todos ouvissem. Eu me senti humilhado. Depois, ele escreveu uma carta enorme detalhando cada um dos meus erros. Anos mais tarde, após me casar com Brenda, meu pai achava que ela tinha muito controle em nosso casamento, e um dia me disse: "Homens de verdade são os que põem ordem na casa." O monstro. Depois disso, enquanto Brenda e eu discutíamos meu relacionamento com meu pai, ela sugeriu que eu poderia precisar de aconselhamento e disse: "Não vai doer nada." Então, li alguns livros, aconselhei-me com meu pastor, e meus sentimentos em relação ao meu pai melhoraram muito. Mas eu continuava a sentir aquela distância de Deus durante os cultos de adoração das manhãs de domingo. A razão verdadeira para aquele distanciamento lentamente se tornou evidente para mim: havia um sinal de imoralidade sexual em minha vida. Havia um monstro espreitando, e ele aparecia todo domingo de manhã, quando me jogava em minha poltrona confortável e abria o jornal. Rapidamente encontrava os encartes de lojas de departamentos e começava a olhar as páginas coloridas, cheias de modelos posando somente de calcinha e sutiã. Sempre sorrindo. Sempre disponíveis. Eu adorava deter-me naquelas páginas de publicidade. Está errado, admitia, mas é algo tão pequeno. Está muito longe de ser uma playboy, disse para mim mesmo. Eu me excitava dentro das calças, fantasiando. De vez em quando, uma modelo me fazia recordar de uma garota que conhecia, e minha mente reacendia as memórias do nosso tempo juntos. Eu me divertia muito com o jornal nas manhãs de domingo. À medida que me examinava mais profundamente, descobri que eu tinha mais do que um sinal de imoralidade sexual. Até mesmo meu senso de humor refletia isso. Às vezes, a frase inocente de uma pessoa, até mesmo do pastor, me fazia pensar em um sentido duplo e sexual. Queria rir, mas me sentia desconfortável. Por que esses duplos sentidos vinham à minha mente tão facilmente? Pode uma mente cristã criá-los de uma forma tão ágil? Lembrei-me de que a Bíblia dizia que tais coisas não deveriam ser mencionadas nem entre os santos. Eu fizera algo até pior. Eu rira delas. E meus olhos? Eles eram ávidos caçadores de fogo buscando o horizonte, fixando-se em qualquer alvo que apresenta-se um calor sensual. Jovens mães inclinando-se para tirar as crianças do carro. Solteiras com camisetas de seda. Vestidos de verão com decotes. Minha mente também era livre para pensar o que quisesse. Isso tudo havia começado em minha infância, quando encontrei revistas Playboy debaixo da cama do meu pai. Ele também assinava From Sex to Cest, uma publicação cheia de piadas e tiras cômicas com temas sexuais. Quando meu pai se divorciou de minha mãe e se mudou para o seu cantinho de solteiro, ele pendurou, na sala de estar, uma mulher gigante nua de veludo que ficava sempre nos observando enquanto jogávamos cartas em minhas visitas nos domingos à tarde. Meu pai me dava uma lista de tarefas domésticas para fazer em sua casa enquanto eu estava lá. Uma vez achei uma foto de sua amante nua. Em outra ocasião,
Descobri um pênis de cerâmica de 20 centímetros que, obviamente, ele utilizava em suas excêntricas brincadeiras sexuais. Esperança para o desesperado. Toda essa coisa sexual se agitava violentamente dentro de mim, destruindo uma pureza que demoraria anos para voltar. Quando entrei na faculdade, logo me encontrei afogado em pornografia. Na verdade, memorizava as datas em que minhas revistas pornográficas chegavam à farmácia local. Gostava principalmente da seção As Garotas da Vizinhança, da revista Gallery, a qual mostrava fotos de garotas nuas tiradas pelos namorados e enviadas à revista. Longe de casa e sem nenhum fundamento cristão, fui descendo passo a passo em direção ao abismo sexual. A primeira vez que tive uma relação sexual foi com uma garota com quem sabia que me casaria. A vez seguinte foi com uma garota com a qual eu pensava que me casaria. Depois dessa vez, foi com uma amiga a quem eu poderia aprender a amar. Depois foi com uma mulher que eu nem conhecia e que queria ver como era fazer sexo. No final, eu fazia sexo com qualquer uma a qualquer hora. Depois de 5 anos na Califórnia, peguei-me com 4 namoradas fixas simultâneas. Estava dormindo com 3 delas e noivo de 2. Nenhuma delas sabia das outras. Hoje, em minhas aulas para casais prestes a se casar, sempre pergunto às mulheres o que elas pensam de um homem com 2 noivas. Minha resposta favorita: ele é um porco desesperado. E eu era realmente um desesperado, vivendo em um chiqueiro. Por que estou compartilhando tudo isso? Primeiro, para que você saiba que eu entendo o que é estar sexualmente preso em um abismo profundo. Segundo, porque quero dar-lhe esperança. Como logo verá, Deus trabalhou em mim e me tirou desse abismo. Se houver algum sinal de imoralidade sexual em sua vida, Ele agirá em você também.